amores, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade às nossas atividades. Iniciaremos um conteúdo novo, certo? E eu peço que vocês, nesse exato momento, estejam com livro, caderno, lápis e borracha. E vamos comigo! E aí, meus queridos, já estão prontos nas operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação e divisão? Isso mesmo, praticando você chega à perfeição. A gente viu isso na unidade passada, tá? Que a gente trabalhou operações com números naturais. E agora vamos ver potenciação de números naturais. Então, agora você já percebeu que algumas contas que você já fez e faz utilizando essas operações se tornam um pouco trabalhosas, não é isso? Então, eu quero que você descubra comigo nesse vídeo outras formas de fazer as contas. Então, vamos? Então, o que é potenciação? Potenciação, gente, é o produto de fatores iguais e eu posso transformá-la em potência. Olha aqui o exemplo, tá? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Isso eu sei que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Eu quero que você perceba que eu posso pegar essa escrita de 3 fatores e escrever de uma forma mais resumida. Olha aqui. Então, o fator agora vai ser chamado de base, a quantidade de fatores vai ser chamado de expoente. E o resultado 8, que a gente obteve, né, na multiplicação dos fatores, é chamado de potência. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, tá? Essa primeira potenciação, a gente tem duas maneiras de fazer a leitura. A primeira é o seguinte: 5 elevado à segunda potência, ou 5 elevado ao quadrado. Essa segunda potenciação aqui, eu também tenho duas maneiras para fazer a leitura. 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo, certo? Ó, professora, e quando o expoente for 4? Ó, eu tenho uma base 2 e o expoente 4. Como é que eu faço a leitura dessa potenciação? 2 elevado à quarta potência, tá? Se eu tivesse, por exemplo, aqui na minha base o número 3 e o expoente 4, eu ia ler como? 3 elevado à quarta potência, certo? Vamos fazer a leitura aqui? 2 elevado à quinta potência. Então, essa potenciação, eu posso fazer a leitura assim, como eu acabei de falar. 2 elevado à quinta potência. Ô, professora, e se por acaso eu continuasse aí? Eu teria a base 2 e o expoente, vamos supor que seria 6. Como seria essa leitura? Seria 2 elevado à sexta potência, certo? Eu só trouxe para vocês aqui alguns exemplos. Então, gente, aqui a gente tem bases e expoentes especiais, tá? Eu quero que vocês prestem muito atenção. Primeiro, gente, o que eu trouxe para vocês aqui é sempre que a base for 1, independente do meu expoente, a potência será 1. Então, ó, vocês notam aqui? Deixa eu marcar para vocês. Vocês estão vendo aqui? Então, como eu falei, independente do meu expoente, se minha base for 1, o resultado irá ser 1, certo? Professora, se aqui o meu expoente fosse 10, e aí, como seria? Não, minha base sendo 1, independente do meu expoente, o resultado dessa potenciação, que será a minha potência, será 1, certo? Vamos ver a segunda. Temos aqui 0 elevado ao quadrado. Ó, quando a minha base for 0, independente do meu expoente, a potência sempre será 0, certo? Então, preste atenção. Aqui a gente tem no expoente o número 2. Se eu tivesse aí 1000, independente do meu expoente, se minha base é 0, o resultado será 0. Ok, gente? Vamos ver agora o terceiro exemplo que eu trouxe de expoente especial. Então, gente, quando meu expoente for 1, o número 1, a potência será a minha própria base. Ó, se vocês notarem aqui, ó, eu tenho uma base 6 e o expoente 1. Como eu falei, eu tendo o expoente 1 uma potenciação, o resultado dessa potenciação será a própria base. Então, a base é quanto? 6. Então, o resultado dessa potenciação será quanto? 6. Professora, me dê outro exemplo. Se a minha base fosse 1, se eu tivesse 10 elevado a 1, o resultado seria quanto? 10. Seria a própria base, certo?
Vamos ver aqui o outro expoente especial, certo? Quando o expoente for zero e a base diferente de zero, a potência será 1. Gente, presta atenção nisso aqui, tá? Que eu vejo muito erro. Ó, quando eu tiver uma potenciação e meu expoente for zero, independente da minha base, desde que ela seja diferente de zero, o resultado será sempre 1. Professora, aqui minha base é 5, eu elevei a zero, o resultado será quanto dessa potência? 1. Mas se eu tivesse, por exemplo, professor, uma base 8 aí, elevado a zero, o resultado ia ser quanto? 1. Se eu tivesse 14 elevado a zero, o resultado ia ser quanto? 1. Que a minha base seja diferente de zero, então, se eu colocar qualquer número dos naturais e elevar a zero, o resultado será sempre 1, tá? Temos aqui, gente, deixa eu marcar para vocês direitinho. Temos aqui a outra base especial que eu trouxe, tá? Em uma potência cuja base é 10 e o expoente é um número natural, o resultado é igual a 1, seguida a quantidade de zeros, igual ao número de casa no expoente. Gente, isso aqui é bem fácil, tá? Ó, eu tenho aqui uma potenciação de base 10, certo? Então, quando eu tenho uma potenciação de base 10, como é que eu vou colocar o meu resultado? Estou falando aqui de uma maneira bem mais prática, certo? Eu vou colocar o número 1, tá? E o zero seguido será de acordo com o meu expoente. Ó, coloquei o número 1, tá? Eu pergunto a vocês, eu tenho que número lá no meu expoente? 3. Então, vou colocar 3, 0. Professora, entendi. Se por acaso, deixa eu colocar aqui para vocês. Se por acaso o meu expoente fosse 4. E aí, ia ser como? Ó, eu ia colocar o número 1, tá? E acrescentar em seguida a quantidade de zero de acordo com o meu expoente. O meu expoente agora é quanto aqui? 4. Então, vou ter quantos zero aqui? 4, 0. Certo, gente? Então, isso só serve para a potência de base 10, tá? Agora, a gente vai ver, gente, quadrado perfeito, certo? Que ele diz o seguinte, é a potência de qualquer número elevado ao quadrado. Os números chamados quadrado perfeito são os produtos de dois fatores iguais. Então, os quadrado perfeito é 1, tá? Porque 1 vezes 1 dá 1. O 4, porque 2 vezes 2 é 4. O 9, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, gente, quando eu tenho dois produtos, ou seja, o resultado da multiplicação de dois fatores iguais, esse resultado é chamado de quadrado perfeito. Então, se eu pego, por exemplo, 4 vezes 4 não dá 16, então 16 é o quadrado perfeito, tá? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que quadrado perfeito nada mais é a gente pegar o conjunto dos naturais e elevar cada número ao quadrado. Por exemplo, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. O resultado dessas potenciações, né, é justamente o quadrado perfeito. Então, qualquer número que você pegar dos números naturais e elevar ao quadrado, o resultado é chamado de quadrado perfeito. Por exemplo, se você pega 5, né? 5 não é um número natural. Se eu elevar ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, 25 é um quadrado perfeito. A gente vai ver isso com mais cautela, direitinho, quando a gente entrar na parte de radiciação, ok? Então, algumas propriedades da potenciação você tem que dominar. Porque se você souber, você vai fazer as contas bem mais rápido, tá? A primeira propriedade da potência é quando eu tenho dois produtos de bases iguais. Só que os expoentes podem ser iguais ou diferentes, tá? Vejam só, a gente tem aqui a multiplicação de potências de mesma base, da mesma base, tá? Então, quando eu tenho o produto de bases iguais, eu posso aplicar uma propriedade e fazer a conta mais rápido. Olha aqui, por exemplo, tá? A multiplicação de duas potências de mesma base, que a gente fala que é o produto de bases iguais. Ó, minha base é 2 e minha base também é 2. Estou fazendo o que? A multiplicação. Então, eu posso aplicar essa propriedade, tá? A multiplicação de potência de mesma base. Então, eu tenho 2 elevado à sexta potência vezes 2 elevado à quarta potência. Olha como seria trabalhoso se eu escrever 2 elevado à sexta potência. Aqui no primeiro parêntese, tá, gente?
Então, tem 6 vezes o número 2, ou seja, o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. No parêntese, eu tenho 2 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Mas se eu soubesse essa propriedade da potência, né, que é a multiplicação de mesma base, bastava eu repetir a base e somar os expoentes. Ó, como seria mais fácil. Que é minha base aqui, comum, está sendo multiplicada, né? O número 2, então eu vou colocar. E faria o quê? Somaria os expoentes, ó, 6 mais 4. Quanto é 6 mais 4? 10. Então, eu teria uma base 2 e um expoente 10. Então, gente, resumindo, né, o que seria a multiplicação de potência de mesma base, a gente basta conservar a base, tá? A base comum e somar os expoentes, tá? Ó, como eu mostrei para vocês, a gente poderia fazer esse trabalhão todo, mas vê só, que trabalho. Então, gente, quando eu estiver na prova, em exercício, o produto de duas potenciações de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Tá, galera? Então, gente, vamos ver agora a divisão, tá? E foi um errinho aqui meu, vocês podem colocar aí divisão. Se vocês estiverem anotando, você coloca aí divisão, tá? Multiplicação a gente acabou de ver. Divisão de potência de mesma base. Então, esse aqui, gente, é a próxima propriedade, tá? Que, como eu falei, a gente pode chamar de divisão de potência de mesma base. Que quer dizer, aqui no exemplo, eu tenho 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado à terceira potência. Então, perceba, gente, que as bases são iguais, tá? As bases são comuns, são quais? Que número? 3, não é isso? Então, no primeiro parêntese, eu tenho 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, não é isso? E no segundo parêntese, eu tenho 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, eu simplificando, o que vai sobrar aqui? Ó, simplifico, corto esse com esse com esse com esse. Então, sobra quem aqui? 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é a mesma coisa de quê? 3 ao quadrado. Então, o que eu posso concluir aqui, tá, gente? Que basta eu conservar a base e subtrair os expoentes. Então, bora lá? Ó, se a gente não fizesse esse procedimento que eu estou detalhando para vocês, conservaria a base. Qual é a base comum aqui? O número 3. Vamos lá, subtrair os expoentes. 5 menos quanto? Menos 3. Quanto é que dá? 5 menos 3. Quanto? 2. Então, eu vou ter uma potenciação de base 3 e expoente 2, tá? Então, para dividir potência de mesma base, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Certo, gente? Então, a próxima propriedade que vai facilitar a sua vida é chamada de potência de potência. Mas como você pode identificar que é uma potência de potência? Preste atenção, eu tenho que ter parênteses, certo? Então, gente, eu tenho uma base elevada ao expoente, parêntese e um outro expoente que está fora desse parêntese, certo? Calma aí, preste atenção no que eu estou falando. A propriedade da potência é só repetir a base e multiplicar o expoente. Então, vai ficar 4, tá? Vou repetir a base, que é minha base? 4. E vou multiplicar os expoentes, tá? Vou multiplicar, ó, 5 vezes 3. Quanto é 5 vezes 3? 15. Certo? Então, veja só, gente, como é bem mais fácil fazer a propriedade da potência de potência. Aqui a gente ia ter um trabalhão, né? Ia dar o mesmo resultado? Ia dar o mesmo resultado. Mas como eu falei desde o início do vídeo, eu estou apresentando isso para vocês para facilitar a vida de vocês, tá? Então, gente, resumindo aqui, quando eu tenho potência de potência, eu vou fazer o seguinte, eu vou conservar a minha base, tá? Ó, conservei minha base, que é 4, e vou multiplicar os expoentes. Que eu fiz? Ó, 5 vezes 3, que deu quanto? 15. Gente, eu trouxe para vocês aqui uma observação, tá? Que é muito importante. Ó, eu acabei de explicar para vocês que quando a gente tem potência de potência, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Mas vocês podem notar o que nesse exemplo aqui? Que eu não tenho presença de quê?
de parêntese, nem de colchete, nem de chaves. Então, aqui não é uma potência de potência. Eu tenho uma base 2 e meu expoente é uma potenciação. A gente não vai fazer como eu acabei de dizer a vocês. Multiplica os expoentes, conserva a base e multiplica os expoentes. Não. Ó, eu vou resolver primeiro o meu parêntese, tá? Se eu tiver uma situação como essa. Isso eu estou mostrando a vocês, para vocês não acharem que isso aqui também é uma potência de potência. Então, minha base é 2 e vou resolver o expoente. Meu expoente é uma potenciação, é 2 elevado ao cubo. Então, a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Então, é igual a quanto? Bora lá. Eu vou repetir minha base, 2, e vou fazer as multiplicações dos fatores iguais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, gente, eu tenho uma potenciação a 2 elevado à oitava potência, tá? Que é a mesma coisa de 2 vezes 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 2, que dá quanto? 256. Ok, galera? Agora, veja essa daqui, esse exemplo. Aqui a gente tem uma potência de potência, ó. Eu tenho uma potenciação, tá? Um parêntese e um expoente. Esse expoente aqui está elevando toda a potenciação. Aí a gente vai fazer o que eu tinha acabado de explicar para vocês. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, quanto é 2 vezes 3? 6. Então, eu tenho 2 elevado à sexta potência. Ó, gente, vocês não notam a diferença? Aqui a gente tem uma potência de potência, mas aqui não. Então, quanto é, voltando aqui, 2 elevado à sexta potência? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é quanto? 64. Então, gente, por último, vamos ver a potência de um produto ou de um quociente, tá? Então, gente, preste atenção. Aqui eu tenho uma forma genérica, tá? Não se espante. A professora, quem é A, quem é B, quem é N? Gente, A pode ser qualquer número dos naturais, B também e N também, certo, gente? Eu vou explicar aqui a vocês e depois a gente vai para o exemplo, para a prova real. Não se espante, não fique com medo. Aqui eu tenho um produto, ó, tenho A vezes B. E todo esse produto aqui está sendo elevado a um expoente N. O que eu posso concluir com isso? Que A é elevado a N, do mesmo jeito B também é elevado a N, tá? Isso é igual a isso. Ó, eu tenho aqui A dividido por B, né? De um quociente. Então, tudo isso aqui está elevado a N. Ou seja, isso é a mesma coisa de A elevado a N dividido por B elevado a N, ok? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui um produto, tá? 3 vezes 10. Tudo isso aqui está sendo elevado a quem? A 2, ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa de 3 elevado a 2, a segunda potência, vezes 10 elevado à segunda potência, tá? Foi o mesmo exemplo que eu trouxe aqui, ó, na forma genérica, ok? E na letra B, eu tenho um quociente aqui, eu tenho 10 dividido por 4. E tudo isso, gente, preste atenção no parêntese, tá? Está sendo elevado à terceira potência. Então, é a mesma coisa de 10, ó, elevado à terceira potência, dividido por 4, elevado à terceira potência, certo? Então, a gente vai fazer aqui uma distributiva. Gente, para mais exemplos, a gente vai vendo ao vivo, tá? Estou trazendo esse vídeo aqui bem resumido, bem enxugado mesmo. Pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Iremos continuar dessa forma, tá? Sempre mandando vídeo para vocês, explicando os novos conteúdos. Lembrando que teremos a parte 2 desse vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês.